Olá, boa noite. Imagine o seguinte: pacientes sendo transferidos durante a noite em macas e cadeiras de rodas, porque o hospital foi despejado. A cena inacreditável aconteceu na região central de São Paulo, no Complexo Hospitalar Paulista, cujo proprietário deve R$2 milhões em aluguel. Familiares dos doentes ficaram assustados com o entra e sai de ambulâncias e o esvaziamento do prédio. Ruim também para os funcionários, que perderam o emprego. Vamos ver outras notícias em destaque no Jornal da Cultura desta sexta-feira. Assassino do Realengo, Wellington de Oliveira, é enterrado 2 semanas depois do massacre. Governador de Fukushima diz que usina nuclear não será reaberta. Forças do governo matam dezenas de manifestantes na Síria e os rebeldes da Líbia também têm dia de intensos combates. O Congresso quer transformar as lan houses em centros de inclusão digital. Calendário de férias, shows e esportes ajudam a lotar os hotéis de São Paulo. Procissões e demonstrações de fé marcam a Sexta-feira da Paixão em todo o país. Participam desta edição o cientista político Carlos Novaes e o professor de ciência da religião da PUC de São Paulo, Luiz Felipe Pondé. A safra da cana-de-açúcar já é colhida na região centro-sul do país, que responde por 65% da produção nacional. Mas isso ainda não se refletiu em queda dos preços do etanol. É também da gasolina, que é misturada com o álcool. Pior para o consumidor, que precisa esvaziar cada vez mais o bolso para encher o tanque do álcool. Somente nesta semana, o preço médio do litro da gasolina subiu 4%. O consumidor nem precisa fazer muitas contas para perceber que o combustível está mais caro. Umas 2 semanas atrás, 75 pagava, enchia o tanque. E hoje? 101. Na entre-safra da cana nos estados do Centro-Sul, o preço do etanol disparou. Muitos donos de carro flex migraram então para a gasolina, que também tem álcool na mistura. A entidade que representa as usinas diz que tudo ainda é reflexo da quebra da última safra brasileira. Isso sem contar que elas priorizaram a produção de açúcar, que está valorizado no mercado internacional. O resultado de tudo isso? O consumidor ficou num beco sem saída. Acho que tá difícil mesmo, tá caro mesmo. Essa sensação mesmo, ficar encurralado. A boa notícia é que a safra já começou. E segundo os usineiros, a produção de etanol deve se normalizar no decorrer do mês de maio. A má é que, segundo o comércio varejista de derivados de petróleo, se a procura pela gasolina continuar aumentando, o consumidor não está livre do risco de desabastecimento. O consumo da gasolina aumentou muito. Dizem que está faltando álcool anidro também para misturar a gasolina e, consequentemente, está faltando gasolina em algumas distribuidoras e, consequentemente, em alguns postos. O economista confirma, as perspectivas não são boas para o consumidor. O preço do álcool até vai cair em média 10% no mês de maio, mas ele aposta em alta no restante do ano. Será um ano em que os combustíveis, de maneira geral, se manterão muito elevados e isso vai conter ou limitar, de certa forma, o crescimento da demanda por combustíveis no país. E aumentar também a inflação, né? Uma coisa está puxando a outra. O álcool puxou o preço da gasolina. Vocês querem comentar isso? Assim, é impressionante como, só no sentido geral, hoje na economia, uma coisa está ligada na outra, que está ligada na outra. E eu lembro bem na época que faltava álcool aqui, a gente tinha que pegar filas e ficar parando cada momento que você percebia que um posto tinha álcool. E é mais um estresse, né, para a nossa vida cotidiana. Assim. Ainda mais quando a gente ouve palavras desse tipo, né? Então, isso que eu ia dizer, quando você ouve uma palavra como essa, é como se você dizia assim, vai ter uma peste. E aí daqui a pouco tem gente que já está querendo guardar gasolina em casa, porque as pessoas são paranoicas. Né? Mas eu acho que essa história de desabastecimento é mais uma senha para preparar o consumidor para aumentos mais pesados de preço. Né? Porque, claro, não vai faltar gasolina. Isso é óbvio que não vai. O que vai acontecer é que vai subir o preço para que as pessoas consumam menos gasolina. Né? Então isso me parece mais uma senha para isso, porque não é só o problema do álcool aí. Seguramente... o pessoal da gasolina, as distribuidoras também estão fazendo uma política de preços, vendo a oportunidade de ganhar dinheiro no processo. Aumentam também, digamos,
aspas, artificialmente o preço. Elas estão indo além do que as exigências. Por quê? Porque aumentou o consumo de gasolina em função do que a matéria explicou. O álcool está caro, migra para a gasolina. A demanda de gasolina aumenta o preço da gasolina, até porque, como houve essa melhoria de renda no Brasil, mais gente com carro na rua, mais gente viajando, mais gente usando o carro para trabalhar. Isso tudo gira essa economia do petróleo. Né? Mas a gente tem uma situação aí também que, enfim, os derivados do petróleo estão com preço elevado também lá fora, por causa de toda essa confusão no Oriente Médio. Exatamente. Então, tem espaço para crescer. Outros derivados do petróleo, nafta, enfim, querosene para aviação, já aumentaram e a gasolina ainda não seguiu esse percurso. Vai subir. Dizer, vai subir. Acho que essa ideia que o Marcos... com certeza, essa coisa de que você aumenta o consumo, aumenta o preço, né? É assim que o capitalismo ganha dinheiro também, né? E a gente já importou 138 bilhões de álcool anidro, bilhões de litros de álcool anidro, e não dá para entender como é que a gente ainda está nessa, né? Vamos lá. Os hotéis de São Paulo registraram uma ocupação recorde no primeiro trimestre do ano. Em média, a taxa foi de 64%. Segundo o órgão responsável pelos hotéis paulistas, ninguém precisa se preocupar com acomodações na cidade, nem mesmo durante a Copa do Mundo. Alguma coisa acontece no meu coração. Cidade tranquila no feriado? Não nos hotéis de São Paulo. São 410, 42 mil apartamentos e um mês atrás, quando o Roberto, de Recife, tentou uma reserva... Lotado, não tem vaga, então a gente tinha marcado para a Paulista e a gente foi se afastando um pouquinho até chegar no Morumbi. Quando chegamos no Morumbi, a gente achou a vaga. Ele veio para participar de um fórum de arquitetura. O turismo de negócios é o que mais movimenta a cidade, mas não é o único. Nos 4 primeiros meses do ano, 1.075 eventos aconteceram aqui. Nos últimos 30 dias, show da banda U2 e virada cultural atraíram muita gente. Um milhão de turistas vão passar por São Paulo só neste mês de abril. Por ano, são cerca de 12 milhões de turistas que visitam a maior cidade do país, mais até do que a própria população. Em 2010, os visitantes deixaram hotéis lotados e mais de 9 bilhões de reais em receita. Nos próximos anos, a expectativa é ampliar os lucros. Para o diretor do Convention and Visitors Bureau, não devem faltar vagas em hotéis durante a Copa do Mundo. Não vai faltar ocupação. O São Paulo tem 450 hotéis, tem mais de 42 mil apartamentos. Existe uma previsão de ter mais uns 3 a 5 mil apartamentos até a Copa. Segundo ele, o que mais preocupa é a infraestrutura da cidade. Existe uma preocupação nossa da logística da cidade. E isso depende muito da infraestrutura e do poder público. Se a gente fosse dividir Copa do Mundo, o primeiro passo é a infraestrutura. Depois é a capacitação das pessoas que estarão mais próximas ao evento. Tem gente que veio, gostou e voltou. A cidade exala a cultura, exala um monte de coisa bacana que às vezes você ignora porque você só vê a selva de pedras. E aqueles que vieram e não querem mais ir embora. Para trabalhar, né, 2 anos atrás. E a gente teve um filho brasileirinho lá. Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Novaes, você apostaria no que falou aí o representante dos hotéis, que não vai faltar vaga? Mas de jeito nenhum. É como acreditar em Coelhinho da Páscoa. Ele acabou de dizer 3 a 5 mil novas vagas. Você imagine, a Copa do Mundo vai atrair, o pessoal pensa que vai atrair só estrangeiro. Não. Se a situação no Brasil ficar mais ou menos como está, não é? Nós vamos ter um turismo interno, as pessoas viajando aos magotes para vir para São Paulo para ver um jogo, para ir para o Rio para ver pelo menos um jogo da Copa e tal. Então isso aí seguramente vai ser um gargalo tão importante quanto o gargalo da infraestrutura. Quer dizer, ele empurrou, não. A iniciativa privada dá conta do seu recado, quem não vai dar conta é o setor público, que nada. Na verdade, nós estamos despreparados para esses eventos, tanto em função da ausência de mercado hoteleiro, como em função da infraestrutura, que aí a gente já está careca de saber. Né? Isso aí. A Sexta-feira da Paixão foi de procissão, missa e demonstração de fé em todo o país. Milhares de fiéis foram às ruas para acompanhar a Via Sacra. E vais morrer por nós, que somos... Numa cerimônia simples, o Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo, organizou a Via Sacra fora da igreja. A Sexta-feira Santa marca o ponto alto da Paixão de Cristo. Na Via Crucis, os católicos revivem os últimos momentos de Jesus. Cada parada do grupo lembra um episódio.
A cruz sobre os ombros, as quedas, os flagelos, a crucificação e a morte. É justamente essa identificação que temos com ele, o nosso Deus que morre, mas não é só um caminho de dor, mas um caminho de esperança. Em Serrinha, na Bahia, milhares de pessoas acompanharam a procissão do Fogaréu, uma tradição de 81 anos. Atores encenaram a Paixão de Cristo. Saudem o mestre, saudem o mestre! Depois, os fiéis percorreram 4 quilômetros pelas ruas da cidade até a colina de Nossa Senhora de Santana. No Complexo do Alemão, uma das áreas pacificadas do Rio de Janeiro, o dia foi de preparativos para a encenação da Paixão de Cristo. Atores da própria comunidade participam do espetáculo desta noite. O sol forte não desanimou os fiéis que tomaram as ruas do Recife. Na frente da igreja, a primeira das 14 paradas do caminho percorrido por Jesus. Um andor com a imagem de Cristo carregando a cruz foi levado pelos fiéis. Era madrugada quando as pessoas se reuniram na frente da igreja de São Francisco, em Sabará, Minas Gerais. Com a imagem de Nossa Senhora das Dores no andor, eles percorreram as ruas da cidade. As matracas anunciavam a passagem da procissão. Quem não pôde ir às ruas acompanhou tudo das sacadas. Os fiéis atravessaram a cidade e seguiram até o topo do Morro da Cruz, já com o dia amanhecendo. Tudo que a gente pede, graças a Deus, nós alcançamos. Uma missa foi celebrada e a fé renovada. Muito feliz, graças a Deus, né? Que Deus me deu essa força, essa graça de chegar até aqui, né? Em Jerusalém, os fiéis seguiram a tradição da Sexta-feira da Paixão e refizeram os passos de Jesus Cristo pela Via Crucis. Religiosos e peregrinos percorreram o caminho de Cristo em direção à crucificação na Velha Jerusalém. Muitos carregavam cruzes. A peregrinação teve fim na Igreja do Santo Sepulcro, local onde, segundo a Bíblia, Jesus foi sepultado e ressuscitou. Nas Filipinas, maior país cristão da Ásia, devotos praticaram o alto flagelo para lembrar o sofrimento de Cristo. Alguns chegaram a ser crucificados. Apesar de se repetir todos os anos, as práticas não têm o apoio da Igreja Católica. E o Papa Bento XVI participou hoje pela primeira vez de um programa de televisão para responder perguntas do público. No programa transmitido pela TV do Vaticano, Bento XVI falou em italiano. Ele respondeu a 3 perguntas. Uma menina japonesa queria saber por que crianças morrem em tragédias. Uma mãe italiana pedia explicações para o estado vegetativo do filho. E uma mulher muçulmana questionou se Deus não poderia prever os conflitos sangrentos. O pontífice usou palavras de consolo nas respostas. Lembrou o sofrimento de Jesus, destacou o amor de mãe e afirmou que a violência nunca vem de Deus. André, perguntas difíceis, né, que passam na cabeça de qualquer um, né? Eu resumiria dizendo que parece uma questão sobre por que o mal existe, por que tem tsunami, por que meu filho está vegetando, coisas assim, por que as crianças sofrem. Uma atividade como essa do Papa é um tanto parte de pastoral, né? Quando você está respondendo perguntas de fiéis no sentido de reforçar a fé, religião é um sistema de sentido. Basicamente isso. Então, numa pastoral você fala de um modo simples aquilo que pode reforçar a fé e a esperança das pessoas. E com isso tem uma série de problemas. Pode ter manipulação, seja lá o que for. Mas é uma dúvida que, numa pastoral, você não vai conseguir discutir a sério uma pergunta como essa. O que você vai fazer é reinvestir na função simbólica daquilo para a pessoa e a pessoa continuar a tocar, não tem resposta para isso. É uma forma também de tentar aproximar um pouco mais, enfim, a figura de Papa, Bento XVI que das uma pessoas. Figura, né? Ele é pouco carismático. A gente vem de João Paulo II, que tinha um carisma especial, vai ser beatificado agora no dia 1º de maio, e agora ele tenta se aproximar mais. Né? Sim. O governo japonês vai destinar 50 bilhões de dólares para a primeira fase de reconstrução das áreas atingidas pelo terremoto e tsunami do mês passado. O anúncio dos recursos foi feito pelo primeiro-ministro Naoto Kan, mas ainda é necessária a aprovação do parlamento. A verba será usada para a construção de 100 mil casas temporárias,
limpeza de escombros, restauração de estradas e portos e concessão de empréstimos. No total, o Japão vai precisar de 300 bilhões de dólares na reconstrução do país. Hoje, um dia após o governo proibir a entrada de pessoas num raio de 20 quilômetros ao redor da usina nuclear em Fukushima, vilas além deste limite também foram incluídas na restrição. Também hoje, o governador daquela província, o rei Sato, disse que não vai permitir que a usina nuclear danificada volte a funcionar e cobrou da empresa que administra o complexo indenização para as famílias de pescadores e agricultores prejudicadas pelo vazamento de radiação. A crise na Síria. Soldados do exército voltam a abrir fogo e matam pelo menos 80 manifestantes. Na Líbia, um vídeo mostra forças rebeldes lutando contra as tropas do ditador Muammar Gaddafi em Misrata, a oeste do país. Com roupas civis e armados até os dentes, os rebeldes se arriscam em meio às ruínas. Com o uso de supermetralhadoras, morteiros e bazucas, os rebeldes reprimiram o avanço dos soldados do ditador líbio e retomaram posições estratégicas em Misrata. A cidade é a terceira maior da Líbia e alvo de constantes ataques das forças de Gaddafi. Na Síria, as forças de segurança do presidente Bashar al-Assad promoveram hoje o maior massacre desde o início das manifestações. A repressão acontece um dia depois do presidente promulgar a lei que revogou o estado de emergência, em vigor há 48 anos, que impedia manifestações democráticas. A medida foi considerada insuficiente pela oposição, que agora pede reformas na Constituição, o fim da tortura, a libertação dos presos políticos e uma investigação independente das mortes de manifestantes. Antes da gente comentar, eu quero acrescentar aqui só duas informações. A OTAN bombardeou a capital da Líbia, Trípoli, hoje à tarde, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, condenou a violência da Síria e acusou o Irã de sustentar essa reação do governo sírio. Quer dizer, parece que cada vez a solução está mais distante ali naquele lugar do mundo, né, Novaes? A solução vai ser abrir. Não vai ter muito jeito. No caso da Síria, ainda não há guerra civil por uma razão simples, porque os manifestantes não estão armados, né? Mas o processo é de desgaste contínuo, tanto que o Assad antes não aceitava, prometia para o futuro revogar, agora já revogou. Quanto mais carne ele for dando agora para a sociedade civil, mais ela vai avançar. E é natural que a sociedade diga, não é suficiente, porque o que é suficiente vai ser derrubá-lo e construir uma outra situação política ali. No caso da Líbia, aí já é uma guerra civil aberta já há algum tempo, com o Gaddafi em vantagem, né? Porque ele tem um exército estruturado e ele conta com algum apoio interno. O que vai ter que se fazer agora é entrar com tropas europeias ali. E isso vai gerar problemas tanto internos nesses países, que mandarem soldados para lá, como não garante, a menos que fosse num contingente enorme, não garante a vitória. Eu desconfio muito que ainda vai se caminhar para um acordo com o Gaddafi, de alguma forma ali. Eu acho que não vai ser fácil resolver aquilo, não. E essa atuação aí do Obama, essa mensagem que ele manda ali para o Irã? Os Estados Unidos estão perdidos na Líbia. Na Líbia eles estão perdidos. Quer dizer, eles começaram, perdidos no sentido de desorientados, né? Eles começaram dizendo que não iam intervir, depois mandaram os aviões, depois tiraram os aviões. E então os Estados Unidos estão absolutamente sem saber o que fazer, porque é mais uma guerra em que eles não tinham que se meter e estão se metendo, né? No caso da Síria, aí já é diferente. Eles estão só falando, dizendo que a atitude síria é agora insustentável, né? E o Irã, claro que apoia, porque eles têm afinidades grandes ali, o Assad, com o pessoal do Irã. No caso da Síria, eu acho que tem um problema. A Líbia é um país quase que é um acampamento de tribos, né? E o regime tribal é muito importante para o Gaddafi, inclusive, conseguir manter esse tipo de equilíbrio que ele tem conseguido. No caso da Síria, você tem uma maioria, sei lá, 70% sunita, que não é o grupo do presidente. E o grupo do presidente mais próximo aos xiitas, daí esse apoio do Irã total. Quer dizer, me parece que a Síria pode marchar para uma situação dele ruir mesmo.
sem apoio do Irã, dele ruir total. E, eu diria, entre o Egito e a Tunísia, que em relação aos países árabes, a gente pode até quase dizer que são como Suíças, né? Se você comparar a Líbia, me parece que a Síria está um pouco no meio em termos de estruturas sociais, que nos países árabes, políticas sociais e instituições são muito fracas, né? O que choca é a violência das imagens, né? Cada vez uma mas é assim mesmo. Mas no caso da Líbia, a Líbia tem uma condição social que é das melhores no Oriente Médio. O Gaddafi, é por isso que ele conta com apoio. Quer dizer, a mídia não dá isso, porque parece que vai ficar do lado do Gaddafi. Quando eu digo isso, eu não estou torcendo para o Gaddafi. Acho que ele tem que cair. Sim. Mas eu tenho que reconhecer, eu tenho que tentar entender, porque o Gaddafi consegue se manter. Apoio. Não é só porque tem mercenários, ele tem apoio popular. Porque o índice de desenvolvimento humano da Líbia é 20 pontos melhor que o brasileiro. Quer dizer, o Gaddafi construiu um domínio da economia, mas ele repartiu isso de alguma forma. E ele gerou 87% dos adultos líbios são escolarizados. Quer dizer, são índices que para o Oriente Médio não são comuns de encontrar. Né? É um bom ditador nesse sentido. Não digo não, ele é um horrível. É administrador bem. Ele é um ditador horrível. Agora, o problema é que tem que entender por que ele tem força apoio, ainda. Quer dizer, não é só porque está pagando mercenário. Isso é inocência. O cara tem força interna. Ele tem apoio. A gente segue aqui, então, a seguir, enterrado o assassino dos 12 estudantes em Realengo. E mais, o Hospital de São Paulo é fechado por dívida de aluguel e pacientes são transferidos no meio da noite.